Olá, tudo bem? Este é o episódio 27 de Fichamento. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos conversar sobre o livro Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra, de Mia Couto. Uma obra que nos conduz por uma jornada de retorno ao passado. Um passado cheio de simbolismos, memórias e fantasmas. O que está em jogo aqui não é apenas o reencontro com a família, mas uma revisitação de nós mesmos, dos nossos segredos, das nossas raízes e do que, ao longo do tempo, fomos obrigados a deixar para trás. No centro da narrativa está um jovem que retorna à sua ilha natal para o funeral do avô, dito Mariano. A travessia até a ilha é o início de uma série de questionamentos profundos, onde o real e o imaginário se misturam de forma quase inseparável. Desde os primeiros momentos, já sentimos que essa volta ao lar é mais do que uma viagem física. Trata-se de um mergulho nas memórias e nas tradições de uma família marcada por silêncios e rituais, onde a morte e a vida se entrelaçam de forma única. Quando cruzamos o rio com o narrador, entendemos que o rio, em Mia Couto, não é apenas uma fronteira geográfica. Ele é um símbolo poderoso de transição, de passagem. O autor nos faz refletir. O que de fato estamos cruzando? A distância entre o presente e o passado, entre a vida e a morte? Ou será que o rio representa a nossa própria jornada interna, cheia de hesitações, de águas profundas e misteriosas? Essa ideia de fronteiras invisíveis permeia o livro de maneira sutil, mas impactante. Em um dos primeiros momentos, Mia Couto nos desafia a pensar. Encheram a terra de fronteiras, carregaram o céu de bandeiras. Mas só há duas nações, a dos vivos e a dos mortos. E assim o autor começa a borrar as linhas que delimitam a vida e a morte. Ao longo da narrativa, nos perguntamos se estamos de fato separados dos que já partiram, ou será que carregamos algo deles em nossa própria essência, em cada escolha que fazemos? O funeral do avô dito Mariano é o catalisador que desencadeia todas essas reflexões. Ao retornar para a ilha, o narrador é confrontado não apenas com a morte do avô, mas com todo o peso de suas memórias familiares. A ilha, para ele, é um lugar onde o tempo parece ter parado, mas também onde tudo está em constante transformação. E, de certo modo, não é assim que enxergamos o lugar de onde viemos. Um lugar que continua a existir, mas nunca da mesma forma que o deixamos. A Ilha de Luar do Chão é, por si só, uma personagem viva no livro. Ela não é apenas um cenário, mas um lugar onde o real e o mágico se encontram. Um espaço onde as tradições ancestrais ganham vida, onde os mortos ainda têm uma voz e onde o tempo não segue as mesmas regras que seguimos na cidade. E aqui surge uma questão fundamental. Será que quando voltamos para a nossa terra, para as nossas origens, voltamos para reencontrar algo ou para descobrir aquilo que nunca realmente compreendemos? Esse retorno do narrador à ilha o coloca face a face com figuras como o tio Abstinência, um homem que decidiu se afastar do mundo porque perdeu a fé na beleza do que o rodeia. Em um momento crucial, ele diz: o mundo já não tem mais beleza. Isso nos leva a refletir sobre como envelhecemos, como o tempo pode nos roubar o encanto pelas coisas simples. E mais, até que ponto tentamos nos isolar para nos proteger do sofrimento, da dor e das mudanças inevitáveis que o tempo traz. A casa da família, a Nyumbakaya, também carrega uma carga simbólica enorme. Ela representa não apenas o lugar físico onde a história da família acontece, mas é, em essência, o elo que conecta todos os personagens ao passado. E Mia Couto nos faz outra pergunta importante. O que é essa casa que todos buscamos? Será que ela realmente existe em um lugar físico? Ou será que ela está dentro de nós, em nossas memórias e em nossos afetos? Como o próprio livro diz, o importante não é a casa onde moramos, mas onde em nós a casa mora. Outro ponto que nos faz pensar profundamente é a relação com o tempo. O tempo em Mia Couto não é uma linha reta, mas uma espécie de ciclo, onde passado e presente se confundem, onde o que aconteceu antes ainda reverbera no agora. Ao voltar para a ilha, o narrador não está apenas revisitando sua infância e suas lembranças, mas também está sendo puxado por uma força maior, que o obriga a confrontar o que ele deixou de ser e o que ele talvez nunca tenha sido. Será que o tempo apaga as memórias ou apenas as transforma? E nesse fluxo entre o passado e o presente, a morte de dito Mariano se torna uma espécie de metáfora para algo maior. A morte no livro não é um evento que coloca fim à vida, mas um processo contínuo. O avô morto continua a morrer aos poucos, enquanto os vivos, como o narrador, tentam entender o que isso significa.
E nós, como leitores, somos levados a pensar: será que estamos realmente prontos para lidar com a morte? Ou melhor, será que estamos preparados para entender a nossa própria finitude? O livro também nos provoca a questionar o papel das tradições e das crenças que herdamos de nossos antepassados. O narrador, ao longo da história, é constantemente lembrado de suas raízes, de sua herança. Mas o que fazer com isso? Será que estamos condenados a repetir os erros e acertos de quem veio antes de nós? Ou será que podemos escolher um novo caminho? Como nos libertamos de um passado que parece nos puxar para trás? Ao final da leitura de Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra, o que nos resta é uma profunda reflexão sobre quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Mia Couto nos lembra que nossas raízes, nossas memórias e nossas histórias não são coisas que podemos abandonar ou esquecer. Elas estão conosco, moldando o que somos, ainda que tentemos resistir a elas. O que podemos fazer, então, é aceitar que fazemos parte de um ciclo maior, onde o passado e o presente se misturam, e onde a vida e a morte são apenas duas faces da mesma moeda. Agradecemos a sua companhia neste episódio. Se este conteúdo fez sentido para você, compartilhe o link com outras pessoas que também possam se interessar por essa viagem através do tempo, da casa e da memória. Porque é tempo para o entendimento.